Aqui é o Ivan Ipiranga e eu vim trazer mais uma dica para você de vendas. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que te incomoda muito. Quer ver só? Eu não falei como o silêncio incomoda a gente. Agora eu vou te contar uma história sobre o silêncio nas vendas e eu quero saber se você comete esse mesmo erro. Alguns anos atrás eu trabalhava numa loja como vendedor e o dono da loja ele resolveu contratar uma assessoria de vendas, um treinamento de vendas. E ele solicitou o orçamento para um profissional do ramo. Esse profissional enviou o tal orçamento, aliás, levou o orçamento para ele. E esse empresário, ele tinha um semblante muito austero, pegou o orçamento, leu, simplesmente inspirou fundo. Acredite você ou não, aquele profissional que pretendia dar um curso de vendas, diante do silêncio do dono da loja, não se conteve e acabou falando para ele: olha, a gente pode negociar isso aí, tá? A gente pode dar um descontinho ou dividir. Agora veja só uma coisa, ele sequer mencionou que queria desconto ou que estava achando caro. Muitas vezes a gente como vendedor não consegue lidar com o silêncio do cliente. Naquele momento em que você passa o preço para o cliente, muitas vezes o cliente fica em silêncio e você fica queimando por dentro, querendo saber o que está passando na cabeça daquele cliente. E naquela ânsia de querer não perder a venda, a gente acaba se precipitando. Eu quero que você preste atenção quando você passa o preço para o teu cliente ou quando você pede dele uma decisão. Olhe nos olhos dele. Se ele estiver mexendo os olhos de um lado para o outro, ele está raciocinando. E se você falar alguma coisa, você vai atrapalhar ele. Agora, deixe que ele quebre o silêncio. Deixe ele dar o feedback do que ele está pensando. Porque muitas vezes ele só está pensando assim: cara, eu achei barato. Agora eu preciso ver como é que eu vou fazer para me livrar dos meus móveis velhos para poder fechar esse, por exemplo. Então a dica é essa. Não tenha medo do silêncio. Aliás, o silêncio é uma coisa fantástica. Eu provoco isso nos meus clientes. Muitas vezes eu dou o preço e deixo aquele ambiente tenso tomar conta dele e ficar aquele silêncio. E a tendência de muitos dos clientes é desejar te dar uma resposta positiva por um princípio psicológico que é o princípio da reciprocidade. Se ele está conectado contigo, ele vai querer ficar do teu lado, ele vai se sentir mal de te dar uma resposta negativa. Tá legal? Então fica aí mais essa dica para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!